Aberta a sessão. Convido o nobre vereador Sebastião Ferraz para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Cair? Não. Vai cair a sessão? Não. Teve não? Eu fui ali, era 4, rapidinho, apareceu aqui. Ata da sessão 119, sessão ordinária, em 26 de outubro de 2004. Presidência dos senhores vereadores Sami Jorge, presidente, Ivan Moreira, primeiro secretário, Cláudio Cavalcante, primeiro suplente, e S. Ferraz, convite. Às 14 horas, com a presença dos senhores vereadores Carlos Bolsonaro, Argemiro Pimentel, Edmilson Dias, Mário Del Rey, Jerominho, Romualdo Boaventura, Paulo Melo, Bispo Jorge Vaz, S. Ferraz, Rubens de Andrade, Luiz Carlos Ramos, Cláudio Cavalcante, Patrícia Morim, Rodrigo Betlin, Gerson Berg, Eliomar Coelho. Às 16, assume a presidência o senhor vereador S. Ferraz e ocupa o lugar de secretário o senhor vereador Paulo Melo. Ambos a convite. Encerra-se a sessão às 16 horas e 55 minutos. Ferraz. Aprovada a ata, passa ao grande expediente. Não havendo orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Não havendo manifestação por parte dos senhores vereadores, a sessão fica suspensa até às 15 horas e 40 minutos. Está suspensa a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se a segunda parte. Orador inscrito, senhor vereador Edson Santos, dispõe de 20 minutos. Senhor presidente, vereador Ivan Moreira, uso dessa tribuna até para fazer uma reflexão sobre alguns temas que preocupam a população da cidade do Rio de Janeiro e que, tratados separadamente, não levam ou não levarão a uma solução do problema. Inclusive, creio tratar separadamente essas questões que aqui abordarei levará ao aumento do problema, seja num campo, seja no outro campo. Eu quero dizer é que a exclusão social na cidade do Rio de Janeiro é um dos principais motivos do clima de insegurança que atinge a população de uma forma geral.
É verdade que essa preocupação, ela só chega à mídia na medida em que fatos violentos cheguem até o asfalto, atingindo a classe média, os setores médios da sociedade carioca. Mas o dia a dia das comunidades carentes de nossa cidade é muito marcado pela violência. E isso se deve a uma ausência histórica do Estado na assistência a essa população. A elite carioca sempre tratou a população carente dentro de uma ótica de exclusão. Aqui mesmo, o centro da cidade, era o local onde as pessoas pobres moravam. E com o processo de urbanização do centro da cidade, o que houve foi a expulsão dessa população para as partes mais altas de nossa cidade, o que veio a constituir as atuais favelas. No meado da década de 60, essa forma de encarar o processo de urbanização na cidade do Rio de Janeiro chegou até a Zona Sul. E o que houve foi também a expulsão da população carente daquela área, que moravam em favelas, para a periferia de nossa cidade, para a Zona Oeste. E tudo isso feito de forma a jogar o problema para mais adiante. As medidas de remoção ocorridas em nossa cidade, elas colocaram a população pobre e carente de nossa cidade em uma situação de abandono inexplicável, né? Como as coisas ocorreram, sejam na ida da população no início do século para as favelas, seja na alocação dessa população na década de 60 em conjuntos habitacionais, chegando ao ponto de alguns conjuntos, muitos deles, as áreas reservadas a praças e equipamentos comunitários foram ocupadas por casas. Esse, inclusive, é um dos grandes problemas em comunidades como a Cidade de Deus, onde não há espaço para o lazer da população, porque o Estado construiu casa aonde era para ser praça, para ser campo de futebol, para ser escola, para ser supermercado, para ser cinema, enfim, onde todo o bairro decente reserva à população espaço para esse tipo de atividade. Isso é a história de nossa cidade, mas se a gente verificar o momento atual, tudo caminha para se repetir. Por exemplo,
O Rio de Janeiro cresce ali para aquela zona do Recreio, da Barra da Tijuca. Qual o tratamento que se dá, ou que se oferece à população carente, à população favelada ali naquela área? Qual o anúncio de medidas sociais no sentido de integrar aquela população às atividades econômicas e sociais e culturais ali naquela região? Nenhuma. O que se anuncia exatamente é a remoção dessa população daquele local. Ou seja, a elite carioca, ela não convive com a pobreza. E com isso ela vai construindo guetos de pobreza muito grandes em nossa cidade. E são exatamente nesses guetos onde se dá os grandes problemas sociais. E a origem, inclusive, dessa sensação de insegurança que atinge, que marca, caracteriza a cidade do Rio de Janeiro. Hoje, fruto desse abandono, dessa visão excludente, aonde as pessoas moram sem a assistência à saúde, à educação, a juventude não tem uma perspectiva de vida nessas áreas, não foram educados, a educação, ela se dá de uma forma que não atrai a criança, o adolescente e o jovem para o ambiente escolar, e com isso, no futuro, o futuro é realmente nada promissor para esses jovens. E, na verdade, é aí que entra o crime organizado, com todo o poderio de atração que tem, e principalmente o dinheiro, que oferece a esse jovem uma vida onde ele pode adquirir os materiais de consumo que ele vê na televisão, mas que, por outro lado, o leva a uma vida bem, a sua vida muito abreviada, porque o índice de mortalidade nessas áreas é muito alto. Eu estou colocando essas questões que na campanha eleitoral se discutiu muito esse negócio de favela, o que fazer e tal. Eu acho que o problema, a questão é aceitar a coisa na forma como ela se coloca. É evidente que em algumas situações, do ponto de vista da urbanização, não é possível, aí é preciso haver um reassentamento dessas pessoas, mas as pessoas têm que viver onde vivem, onde constituíram suas famílias, seus laços de amizades, etc, etc, etc. E nesse sentido, eu fico muito preocupado com a tendência à volta de um discurso de intolerância que vem marcando a história da cidade do Rio de Janeiro. Um caso, em particular, que faz parte de toda essa concepção que eu aqui coloquei, é o caso, por exemplo, ali da Gávea de Jardim Botânico, onde existem pessoas pobres, principalmente ali no Horto Florestal, uma área muito valorizada, objeto de muitos interesses, e que há uma verdadeira onda de terror contra essa população que ali mora, e infelizmente essa onda de terror, ela vem sendo fundamentada e sustentada pelo Jardim Botânico. O Jardim Botânico, que é uma instituição federal que tem um presidente
que tem um passado de luta democrática em nosso país, mas que, infelizmente, não vem, o seu passado entra em contradição com o papel presente que esse senhor, que esse cidadão vem desempenhando. Imagine um local onde moram cerca de 500 famílias, há mais de 50, 60 anos, hoje ser objeto de uma ação de reintegração de posse. Imagine, Vossas Excelências, se existe cabimento numa história como essa. Em um local onde o governo federal, através do Ministério da Agricultura, estimulou que as pessoas construíssem suas moradias ali, até porque eram funcionários públicos, serviam ao Jardim Botânico, e dentro de uma ótica no passado, de que os trabalhadores deviam morar próximo à sua residência, houve um estímulo do governo para o estabelecimento de moradias dessas pessoas nesse local. O governo federal, inclusive, construiu uma escola, Júlia Kubitschek, aonde o presidente de então, Juscelino Kubitschek, em homenagem à sua mãe, Júlia, foi inaugurar essa escola. E hoje essa comunidade vem sendo vítima de um ato covarde, com interesses, creio, inconfessáveis, que busca expulsar a população moradora ali naquele local, com o argumento de que o Jardim Botânico hoje é um instituto de pesquisa e que aquela área é uma área de preservação permanente, fruto de uma lei voltada em 1997. Vejam, senhores, como as coisas se dão, como a gente tem que analisar não só o passado, mas o presente das pessoas. Essa lei foi encaminhada, teve um encaminhamento de votação pelo deputado federal Fernando Gabeira, do Partido Verde, que não observou na lei a existência de pessoas ali naquele local e fez uma lei criando uma área de preservação permanente, excluindo a população moradora daquele local. Qual o objetivo que há por trás disso? É o objetivo meramente de dar consequência a uma política ambiental ali naquela área? Não é. Há, na composição de uma instituição criada para dar suporte, uma fundação criada para dar suporte ao Jardim Botânico, até diretores de Banco da Bahia, enfim, a nata da elite carioca ali está. Será que é por causa do Jardim Botânico? Ou é porque aquela área é uma área cobiçada por interesses imobiliários, interesses financeiros, que não podem vir à luz do dia nesse momento atual? Eu estou fazendo aqui, senhor presidente, essa intervenção para lamentar o comportamento do diretor do Jardim Botânico, que participar da luta armada, da resistência democrática, é louvável, mas eu acho que o compromisso, principalmente daqueles que são socialistas, o desafio é no dia a dia. Tem que ser fiel ao seu princípio constantemente e não utilizar o seu passado
para justificar os pecados do presente. Porque hoje, tanto o senhor Fernando Gabeira como o senhor Lix Vieira estão a serviço da especulação imobiliária, estão a serviço do capital financeiro, estão ao lado dessa elite odiosa da cidade do Rio de Janeiro, que não sabe conviver com pobre, que não sabe conviver com trabalhadores e que busca a todo momento, na história dessa cidade, expulsar o povo aonde ela quer se estabelecer. Assim foi aqui no centro da cidade, foi na Zona Sul, é na Barra da Tijuca e está sendo agora no Jardim Botânico. Uma vergonha que acontece ali. Os expedientes utilizados no sentido de intimidar as pessoas. Pessoas que deram sua vida pelo Jardim Botânico. O Jardim Botânico que na década de 60, o então governador Carlos Lacerda, ali queria construir um cemitério. E que essas pessoas impediram que ali fosse instalado esse tal cemitério. O Jardim Botânico, para concluir, senhor presidente, que também, na época do governador Negão de Lima, ali foi pensado fazer um grande conjunto habitacional, porque aquilo ali era uma roça, muito escondido. As elites não tinham os olhos voltados ali para aquela área. Vereador Então, vou concluir. Então, vamos construir aqui um conjunto habitacional para colocar o povo pobre, o povo favelado. Quem não deixou foram os moradores de lá, que se organizaram e defenderam aquela área que hoje é o Horto Florestal. Então, eu vou voltar a tratar aqui dessa questão, porque realmente esses fatos são lamentáveis nos dias de hoje. Eu tenho certeza que o presidente Lula não está a par do inteiro e teor dessa história. E eu só lamento que o senhor Lix Vieira esteja hoje se prestando a esse papel, ao papel de ser um instrumento de figuras que buscam fazer ali do Horto Florestal um local propício à especulação imobiliária. Era o que eu tinha a dizer. Muito obrigado. Esgotado o tempo destinado ao grande expediente, passa-se ao seu prolongamento. A mesa dará ciência das proposições recebidas. Requerimento de autoria da senhora vereadora Leila do Flamengo. Requer a mesa diretora da forma regimental, sessão do plenário Teotônio Vilela, dia 25 de novembro de 2004, 19 horas, para a realização de solenidade e entrega do título de cidadã honorária à ilustríssima senhora Crista Bonoff Grum. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria do senhor vereador João Cabral. Requer a mesa diretora da forma regimental, seja concedida a medalha de mérito Pedro Ernesto ao excelentíssimo senhor doutor juiz de direito Luiz Márcio Vitor Alves Pereira. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria do senhor vereador Marcelino da Almeida. Requer a mesa diretora da forma regimental, seja concedida a medalha Pedro Ernesto ao tenente-coronel bombeiro Jarbas dos Santos. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria do senhor vereador Chico Aguiar. Requer a mesa diretora da forma regimental, sessão do plenário Teotônio Vilela, para o dia 26 de novembro, às 18h30, para a solenidade de entrega do conjunto de medalhas Pedro Ernesto ao ilustríssimo senhor Antônio Carlos Pereira da Cunha. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Esgotada a matéria do prolongamento, passa-se a ordem do dia. Palavra pela ordem, nobre vereador Edson Santos. Cadê a entrada desse negócio aqui? Deixa eu botar isso aqui. Senhor presidente, eu queria usar essa questão de ordem apenas para dar ciência
aos senhores vereadores do seguinte ofício que enviei à presidência da Casa. Senhor presidente, solicito os bons préstimos de Vossa Excelência no sentido de autorizar a recepção na Câmara Municipal de uma delegação japonesa em visita à cidade e à secretária executiva da Agenda 21, senhora Ana Batista, para tratar de assuntos ligados ao tema meio ambiente e que acontecerá no dia 8 de novembro de 2004, às 14 horas, conforme documentação em anexo que já foi encaminhado. No ensejo, renovo votos de elevada estima e distinta consideração. Então, essa delegação estará aqui na Câmara na segunda-feira, às 14 horas, a delegação japonesa, e os senhores e senhoras vereadores que puderem estar presentes a fim de recepcioná-los, nós agradecemos. Passa-se a ordem do dia. Tramitação especial em regime de urgência, em discussão única, em votação. Veto total posto pelo Poder Executivo ao projeto de lei número 1434-A/2003, de autoria do senhor vereador Sami Jorge, que autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção social ou auxílio à instituição Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro. Matéria requer quórum de maioria absoluta. A presidência solicita às senhoras e os senhores vereadores ausentes, que encontram-se em seus gabinetes e nas demais dependências da Casa, que compareçam ao plenário. Matéria requer quórum de maioria absoluta. Os terminais estão liberados. Senhoras e senhores vereadores poderão fazer uso dos mesmos. Ordinária para amanhã, às 14 horas, cuja ordem do dia sairá publicada no Diário desta Casa. Está encerrada a sessão.